Deus é bom em todo o tempo. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que aqui estão. Por todos que vieram. Os que vieram de perto, os que vieram de longe. Os que vieram pela primeira vez, os que fazem parte da família também. Hoje é o último dia do ano de 2025. Muitas pessoas, infelizmente, não conseguiram romper esse ano. Uma dessas pessoas é a minha mãe. Perdi minha mãe tem aproximadamente 4 meses. Foi ela a pessoa responsável de 90% de tudo que está acontecendo aqui. Eu tive um projeto, não tinha dinheiro, não tinha um sonho, só tinha um sonho, mas não tinha dinheiro. Tinha família, mas não tinha dinheiro. Tinha esposa, muitos filhos, mas não tinha dinheiro. Mas eu tinha um projeto. E eu contei esse projeto para uma pessoa que acreditou em mim. Isso tem quase 10 anos atrás aí. 8 anos e pouco já, né, pastora Messia? É isso, pastora Messia? 8 anos e poucos atrás. E eu compartilhei o sonho com a minha mãe. Falei, mãe, se a senhora puder me ajudar, eu estou com o sonho de sair do Brasil. Meu pai havia falecido, tinha morrido de câncer. E eu fiquei desgostoso do Brasil. E eu falei, eu quero ir para um outro país. Minha mãe falou, que bom, filho. Que bom que você decidiu ir para outro país. Eu falei, só tem um problema, mãe. O quê? Eu não tenho dinheiro. A senhora sabe que se fosse só eu sozinho dava certo. Mas é eu, a Messia, o Pedro, a Maria, a Ana Lívia, o Samuel, a Vitória, o Arthur. Nós somos 8, mãe. Só de passagem não dá. Mas eu tenho uma ideia. Ela falou, ora, pede orientação a Deus. Eu falei, eu tenho uma ideia melhor ainda, mãe. Ela falou, que ideia que é essa? Eu falei, olha, se a senhora vender a sua casa e me der o dinheiro, vai dar para mim ir para Portugal. Eu prometo para a senhora que quando eu chegar naquele país, eu vou ganhar muito dinheiro lá, vou comprar outra casa para a senhora e a senhora vai até morar comigo lá. Ela falou, você está maluco, meu filho? Como é que eu vou vender minha casa? Você tem que fazer um projeto sem comprometer o que eu tenho. Você trabalha, junta dinheiro e vai para Portugal. Eu não sei qual foi a sua história de chegar aqui em Portugal. Há pessoas aqui que chegou com muito dinheiro, há pessoas aqui que chegou com uma mala cheia de sonho, há pessoas aqui que pegou um monte de empréstimo no Brasil, há pessoa aqui que pegou dinheiro emprestado, há pessoa aqui que pegou dinheiro com Jota, há pessoas aqui que estourou os cartões de crédito tudo, há pessoa que aqui veio com pouco dinheiro e com muita coragem, mas cada um aqui tem uma história. Essa foi a minha, e eu consegui convencer a minha mãe. Eu sempre fui bom nisso. E eu consegui convencer a minha mãe. E não é que ela vendeu a casa e me deu o dinheiro. Eu arrumei uma briga na família. Quando meus irmãos soube que eu tinha vendido a casa, eu já estava aqui em Portugal. Ele é um trapaceiro. Ele conseguiu enganar minha mãe. Eu estava aqui em Portugal. Aí, como todo imigrante, passei aqui por todas as provações. Não sofri tanto como alguns aqui. Eu acredito que teve pessoas que sofreram muito mais do que eu aqui em Portugal. Eu penso que teve pessoas que sofreram muito mais do que eu aqui em Portugal. Mas eu confesso que o começo não foi fácil, não. Morando lá na Amadora, ali na mina d'água, de frente para o Babilônia, 3 meses em cima de uma igreja, num cômodo, cheio de filho pequeno, dormindo no chão, sem ter um amigo, primo para ligar, um conhecido. Eu achei até que era o final do poço para mim. Eu achei que era o fundo do poço ali. Né, pastora Messia? Fácil não. Dinheiro acabando, sem um contato, sem documento, sem nada. Mas eu não desisti. Eu me lembro da promessa que eu falei para minha mãe. Se a senhora me der o dinheiro e acreditar em mim, eu sei que Deus vai me honrar. Eu vou ganhar muito dinheiro na Europa. Eu vou ganhar muito dinheiro na Europa, se eu tivesse ido para a França. Se eu tivesse ido para a Bélgica, para a Inglaterra, né? Eu vou ganhar muito dinheiro na Europa. Depois eu descobri que Portugal era o menor salário. Mas eu já estava aqui.
Mas, enfim, depois que você tem uma visão de Deus e uma orientação do Espírito Santo, as coisas começam a acontecer. E toda vez que eu pensava em desistir, a gente pensa em desistir. Não é vergonha para ninguém pensar em desistir, é? Não. Todo mundo aqui já pensou em desistir. Da vida, do emprego, da família, de um projeto, do país. Alguns não desistem por vergonha, por não ter para onde voltar. Existem vários motivos que não deixam você às vezes desistir. Mas enfim, eu pensei. E quando eu pensava em desistir, eu olhava para os meus filhos, eu pensava na minha mãe, afinal de contas ela vendeu tudo que ela tinha lá, então eu não poderia desistir, porque eu não tinha outro objetivo. O jeito era dar certo. E foi o que eu fiz. Escute aqui, olhe para mim. Foi o que eu fiz. Eu acreditei. Mesmo quando todos não acreditaram, eu acreditei. Mesmo quando todos não entenderam o que Deus estava falando, eu entendi. Porque eu sabia que existia um propósito. A pior coisa na vida é você agora olhando para mim aqui, e olhar para dentro de você e ver que você hoje está vivendo uma vida sem propósito. O que você fez em 2023? O que você fez em 2020? O que fez? Como é que foi? O que aconteceu? O que você está plantando? O que você está colhendo? O que você vai deixar para os seus filhos? Herança ou legado? Herança ou legado? A herança acaba, o legado fica. E quando você faz uma promessa, você tenta cumprir essa promessa. Pela misericórdia de Deus, eu me tornei um homem bem-sucedido aqui em Portugal. Me tornei um servente de pedreiro. Qual o problema nisso? E a minha esposa evoluiu também. A moça da limpeza, da faxina. Pensa numa moça que sabia fazer limpeza. Pastora Mércia. E depois ficou especialista em cuidadora de idoso. Depois de 3 anos aqui em Portugal, aí eu consegui minha primeira graduação. Servente de pedreiro. Eu não consegui evoluir. Eu não consegui. Geralmente é o período para aprender a colocar uma cerâmica, não aprendi. Embolsar uma parede, também não aprendi. Fazer um contrapiso, também não aprendi. Eu não aprendi nada. Aí meu filho ficava rindo de mim. Faz assim. Faz assim. Olha lá meu filho ali, ó. Meu filho que trabalha comigo lá na empresa hoje, ó. Aí eu estava na obra, eu. Aí faz assim, ó. Ali, olha. Aí estava na obra, olha que coisa linda. Estava na obra ele, meu irmão e eu. Eu e servente, ele e servente, meu irmão fazendo massa. Isso tudo na mesma empresa. Aí quando o negócio pesava, eu, vai lá Pedro, vai fazer massa lá. Ô pai, o senhor também trabalha igual eu que de servente. Você quer apanhar, rapaz? Vai lá. Tá vendo que eu estou cansado? Vai se lascar lá, deixa aqui. Não, pai, sou servente também. Está pensando o quê? Nós é tudo igual. Eu vou falar pro patrão, hein? Falei, você vai apanhar quando chegar em casa, rapaz. Vai, pega o cimento que eu vou bater essa massa aqui. Aí teve um dia que eu falei, não foi, Pedro? Você lembra? Eu falei, mas vai chegar um dia. Não foi nesse dia? Eu falei, mas vai chegar um dia que as coisas vão mudar. E as coisas mudou. Depois de 3 anos aqui, eu comprei a casa para minha mãe no Brasil. Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida. E Deus mudou a vida de muitas pessoas aqui. Tudo que está acontecendo aqui nessa igreja hoje, não sei se você está aqui pela primeira vez, eu não sei, eu só sei que aonde Deus está, aonde Deus coloca a mão, aquilo que está dando errado começa a dar certo. Eu sou a prova viva de um milagre de Deus, porque eu era uma pessoa improvável aqui nesse país. Eu sei que você está enfrentando dificuldades, eu enfrentei dificuldades, eu vi o que é humilhação, eu vi o que é sofrer na pele. A gente sabe que existe. Quem foi o miserável que colocou isso aí? A Bíblia diz que do meu passado Deus não se lembra mais. Deus está falando aqui, mas o diabo também está falando ali, ó. Tira essa foto feia daí, rapaz. Agora eu sou um novo homem. Que isso?
Olha lá, olha lá. Quem foi que vai ser excluído? E Deus assim me deu algumas habilidades. Eu não quero ser muito longo hoje, eu quero resumir essa igreja. Vocês viram o nosso presidente, o pastor Marco Feliciano? Um projeto que começou pequeno e está crescendo muito. Eu sempre falo que Deus escolhe pessoas para manifestar o seu propósito aqui na terra. Eu não sei qual tem sido a sua carência, a sua dificuldade, qual tem sido o maior problema dentro da sua vida, se é um problema emocional, sentimental, financeiro, profissional. Eu não sei, eu sei de uma coisa, que a partir de hoje, você pode tomar uma decisão que vai mudar de fato a sua vida. E essa decisão é na mudança de um momento, de um estágio para outro momento. Porque a partir de hoje, a partir da meia-noite, novas oportunidades acontecerão. Porque foi num dia como esse, que Deus olhou para um homem, durante o período de dificuldade na sua vida, e Deus o escolheu. Deus não apareceu para este homem. Deus não deu um povo na mão deste homem. Deus simplesmente deu um direcionamento para esse homem. Rapidamente, Gênesis capítulo 25, rápido, Gênesis 25, está escrito assim, ó: e Abraão expirou e morreu, em boa velhice, velho e farto de dias. Amém? Leram comigo? E Abraão expirou e morreu, em boa velhice. Diga: Abraão morreu bem, morreu feliz. Você já viu alguém morrer bem? E morrer feliz? A Bíblia, por favor, a Bíblia diz que Abraão morreu bem, morreu feliz, morreu num excelente momento da sua vida. Eu começo falando de morte, porque geralmente quando falamos de morte, falamos de tristeza, de perda, de doença, e você lembra de alguém que morreu na sua casa, você vai dizer: ele sofreu antes de morrer. Ela sofreu muito antes de morrer. E o problema é que ele não sofreu sozinho, eu sofri junto. Mas a Bíblia termina falando sobre um homem que morreu bem, morreu feliz. Tudo que você for começar na sua vida, você tem duas maneiras de começar: do seu jeito e do jeito de Deus. Esse mesmo Abraão, quando Deus o chamou, ele não tinha Bíblia, ele não tinha povo, ele não ia nos cultos, ele não tinha teologia, ele não tinha conhecimento profundo, ele não tinha conexões, ele não tinha ninguém. Ele apenas acreditou em uma voz. O que eu não entendo, como é que você vem no culto, ouve a palavra, tem uma Bíblia dentro de casa e não consegue ter fé dentro do seu coração. Você tem tudo disponível para ser acessado a hora que você quer. Este homem que morreu feliz, ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha uma formação acadêmica, ele não tinha conhecimento teológico, ele não participava dos cultos, ele não frequentava uma mesquita, ele não frequentava uma sinagoga, ele não tinha amigo pastor, ele não tinha seguidor, ele não tinha nada. Mas ele creu, mesmo sem ver, mas ele acreditou. Mesmo sem uma bússola, ele entendeu o que Deus tinha para ele. A pior dificuldade é a gente não entender o que Deus tem para a nossa vida.
A pior dificuldade é você estar num lugar e não se habituar a este ambiente. Eu me lembro que quando nós começamos essa obra aqui, aproximadamente 1 ano e 2 meses atrás, pastor Natan, foi dentro do seu salão de beleza, foi eu, você e 8 pessoas, mas há 1 ano e 2 meses atrás, não é isso? Por que tem coisas que andam e tem coisa que não anda? Por que tem pessoas que rompem e tem pessoas que não rompem? Existe um segredo no mundo espiritual. Existem algumas conexões que só Deus pode fazer. Existem coisas na sua vida que só Deus pode fazer você acessar. Existem vozes que vêm para te confundir, mas tem voz que vem para te orientar. Esse Abraão que morreu feliz, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Eu conto isso aqui e eu nunca vou parar de contar. Eu me lembro um dia que minha esposa falou para mim assim: filho, pode faltar tudo aqui em casa, mas faltar comida, isso aqui em Portugal já. Foi isso ou não, pastora Mécia? Faltar o que comer não é bom, até porque as coisas são baratas aqui. Mesmo assim não chegava no começo. Mas eu aprendi a não viver de vista, mas viver pela fé. Eu aprendi a viver pelo sobrenatural de Deus. Eu não quero que você tenha um ano de frustração em 2026, como você teve em 2025. Eu não quero que você tenha perdas e prejuízo, mas eu quero que você a partir de hoje tenha vitória. Mas para que você tenha vitória, eu quero que você aprenda a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa capaz, uma pessoa inteligente, uma pessoa que busque novas habilidades. Se for necessário, mude de ambiente, mude de amizade, mude o seu comportamento, mude o seu pensamento, mude as suas atitudes. Você está disposto a fazer o que tem que ser feito? O pobre faz o que gosta, o rico faz o que é preciso. É difícil ouvir isso, né? O pobre faz o que gosta, o rico faz o que é preciso. O pobre pega o que recebeu hoje e quer gastar tudo hoje. Segura, vai doer, dói, faz parte, dói, é difícil. Baixa só um pouquinho para mim. Existem situações na nossa vida que só vai acontecer se você tomar uma decisão. Nada cai, olha para mim por favor, nada cai do céu se não for chuva. Esse ano de 2026 eu estava dentro do carro junto com Arlen e eu falei uma frase e ele pegou e falou: pastor, esse ano é o ano da decisão. Esse ano é o ano da decisão. Se você não se colocar à disposição de Deus, as coisas não vão se materializar na sua vida. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Pare de esperar as coisas das outras pessoas. Pare de esperar as coisas do governo. Pare de esperar do Estado. Pare de esperar do seu patrão. Pare de esperar das pessoas em terceiro lugar. Comece a acreditar em você e em Deus. Comece a entender que para Deus mudar a história, a vida de uma pessoa, Ele começa por alguém. Deus não falou com o povo. Deus não falou com uma nação. Deus falou com um homem. Por quê? Porque o acesso está em uma pessoa. O acesso está num lugar. O acesso que Deus quer fazer na minha vida não depende de terceiros, depende exclusivamente de você. Independente de onde você esteja, independente do que você esteja fazendo, independente do momento em que você esteja vivendo, você precisa entender que o que Deus quer fazer na tua vida é muito maior do que a sua compreensão humana. Abraão não ficou com dúvida no coração. Abraão tomou cuidado para pedir opinião, porque até para pedir opinião, você tem que ter sabedoria. O diabo não tem pena de ninguém, ninguém tem pena de você. Ninguém tem pena de você.
Se você não se posicionar na sua vida, sua família vai padecer, talvez por uma falta de coragem sua. Existem amizades na nossa vida que está na hora de você falar assim, ó, essa amizade não vai comigo para 2026, não vai, chega, não está me ajudando, não está contribuindo, não está fazendo com que eu venha me impulsionar. Existem coisas que só vêm para tirar, existem coisas que vêm para somar a tua vida, e não se preocupe. E não se preocupe, porque quando Deus quer fazer alguma coisa com você, não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, não importa se você está no lugar certo, na hora certa, ou no momento certo, esquece isso. Deus nunca vai escrever certo por linhas tortas, Ele escreve certo na linha certa. Eu me lembro que uma palavra que Deus me deu mudou a minha história, porque de servente eu fui a patrão. A palavra que Deus me deu, então, não se preocupe, apenas creia, aprenda a ouvir a voz de Deus, porque quando você aprende a ouvir a voz de Deus, o diabo pode falar, as pessoas podem falar, pessoas podem se levantar. Escute uma coisa, não importa quantos anos Abraão viveu na terra idólatra, o dia que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, presta atenção, a importância de aprender a ouvir a voz de Deus, não se trata de vir na igreja, não é ir na igreja ou estar na igreja, calma, é aprender a ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que estão aqui hoje, na virada do ano, semana que vem não vai mais aqui, mês que vem não vai voltar mais, não importa, a vida sempre está do mesmo jeito. Agora tem pessoas que estão vindo aqui hoje, estão dizendo, não pastor, eu vou mudar, a partir de hoje eu vou mudar. Não, a partir de hoje eu quero ser como Abraão, eu quero ouvir. Sabe por quê? Porque se Abraão fosse um homem indeciso, quando Deus falou, Abraão, o que Abraão devia estar fazendo? Imagina que ele estava trabalhando, ou ele estava na sala, na cozinha, Abraão, pois não, Senhor, Abraão, eu sou o Deus de Israel. Sim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Abraão, arruma suas malas, sua esposa, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Senhor, mas como é que eu vou fazer? Eu vou falar para minha esposa. Ele não questionou, ele ouviu e foi. Já pensou se Abraão fosse igual a você? Eu vou orar para ver o que Deus vai fazer. Quê? Você sabe o que tem que ser feito. Você sabe o que tem que ser feito. Você sabe que não pode andar na via em alta velocidade que vai levar uma coima. Sabe ou não sabe? Você sabe o que é certo e o que não é certo. Você sabe o que dá resultado e não se faça de inocente diante de Deus. Você sabe quando algo vai dar certo ou errado desde o começo. Foi fazer um negócio, foi fazer uma transação, está com o coração apertado, não teve paz, sai fora. Tem coisas que você vai fechar, tem ambientes que você vai, tem pessoas que você conversa, que até o seu coração rejeita, sim ou não? Você fala, eu não gostei desse assunto. Não, eu não gostei disso. O Espírito Santo logo fala, sai fora. Mas tem pessoa que quer fazer, eu não é? Aí a esposa diz assim, ó, a esposa também, a mulher é uma coisa abençoada de Deus. Mulher é algo quando Deus usa, é poderoso. Ela fala assim, não faz. Minha esposa falou comigo, não faz negócio. Não faz negócio. Aí eu falei, calma, olha o prejuízo vindo, hein? Aí veio o primeiro prejuízo. Ela para por aqui, não faz mais. Eu vou recuperar o que eu perdi. Toma-lhe mais prejuízo. Ela, rapaz, não vai mais. Eu falei, agora vai dar certo. Outro investimento. Toma-lhe prejuízo. Toma-lhe prejuízo. Aí aos 45 do segundo tempo, ela falou, não faz. Eu falei, mas eu tenho fé que agora vai dar. Aí foi o final de tudo. Então a mulher tem um sentido de Deus na vida dela. E nós temos que aprender a ouvir quando Deus quer falar. O homem é difícil abrir a boca, mas quando abre também, quando abre também, é ou não é? Eu já falei que essa pessoa vai te fazer mal. Eu já te falei que essa amizade não é boa. Isso não vai dar certo, me escuta. É ou não é? Tem hora que homem quando fala também, porque é um conjunto. Uma casa é um conjunto.
Falta 4 minutos? 6 minutos? 5 minutos? Então já vou finalizar para a gente virar esse ano. Eu me lembro que quando eu fiquei com o pastor Marcos, e ele deu essa visão desse ministério, em poucos dias nós iniciamos a obra, foi uma obra maravilhosa no primeiro espaço, e agora nós estamos aqui, nesse lindo espaço aqui agora, e esses dias alguém chegou perto de mim e falou assim: pastor, eu falei assim: pois não, eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir tudo, eu gosto de ouvir tudo, eu gosto de absorver, e depois que as pessoas me falam, eu começo a fazer avaliações. Todo mundo que tem ideia, em qualquer lugar, seja na vida profissional, qualquer área da minha vida, eu sempre vou escutar tudo. Qual é a sua ideia? Diga. Ah, ok, vou orar. Se Deus tiver um negócio, vai dar tudo certo. Pode falar. Ok, tá ok. Quando eu tenho dúvida, eu procuro alguém com mais resultado que eu. Aprenda isso. Aprenda isso. Quando eu tenho dúvida, eu procuro alguém que fatura mais do que eu, que tem mais resultado que eu, que já foi muito mais longe do que eu, para saber se eu estou no caminho certo. Será que você está ouvindo a pessoa certa? Hein? Os conselhos certos que você está ouvindo é de pessoas boas? É pessoa, porque tem pessoa que não tem nem o que você tem e quer opinar na sua vida. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Tem pessoa que nunca foi casado na vida, quer dar lição de moral para quem é casado. Tem pessoa que nunca teve filho e quer ensinar, se formou em psicologia para ensinar. A mulher nunca sentiu a dor, meu irmão, de dar o parto e quer ensinar como é que é ser mãe. Me explica isso. Um cego sem uma muleta tentando ensinar outro cego a atravessar a rua. Uma pessoa que nunca faturou 1 milhão de euros quer ensinar sobre finança. Me explica isso. Nunca abriu uma empresa, nunca teve 4 empresas e quer falar sobre administração e gestão. Mas tem pessoa que ouve. Tem. Pô, pra você ver como é que o mundo está de cabeça para baixo. Basta você pegar um Google, um ChatGPT e pesquisar, e você vai ter a resposta ali. E você vai ver como funcionam as coisas. A lei da física. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Não dá para ser 3 nem 5. O que Deus vai fazer esse ano de 2026 é algo grandioso. Fica de pé, Marcos, rapidinho, com a sua esposa. Você lembra o que você falou para mim aqui, há 10 dias atrás? Você falou para mim assim: pastor, o que o senhor quer fazer nessa igreja aqui? Eu falei: como assim? O que o senhor quer fazer aqui nessa igreja aqui? O que o senhor quer fazer? Eu falei: o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma parede ali, eu queria fazer 3 salas ali, eu queria fazer uma sala de estudo ali em cima. É o que eu quero fazer aqui nessa igreja. É isso mesmo que o senhor quer fazer? É. Tá bom então, chega aqui. Fez assim para mim, ó. Então amanhã eu começo a obra, eu vou fazer isso para o senhor. Deus mandou fazer isso para o senhor. Ele veio e fez essa obra toda aqui.